Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um fundo de base 10 não muito conhecido, mas que vem se desempenhando muito bem e que vem aí com o tempo ganhando destaque. Eu estava comparando ele com o VGHF11 e em alguns pontos ele se desempenha até melhor do que o próprio VGHF11. Eu estou falando aqui do fundo imobiliário WHGR11. Como eu falei, não é um fundo muito bem conhecido. Começou a ser negociado aí na Bolsa de Valores lá no final de 2021, mas vamos aqui analisar ele e ver como é que ele funciona. Quem sabe esse fundo lhe interessa e ele venha a ser, assim, um novo fundo imobiliário aí da sua carteira de investimentos. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure estudar, se aprofundar sobre ele para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, esse fundo, o WHGR11, está sendo negociado aqui a R$ 9,88. Seu dividend yield está de 12,35%, um bom dividend yield, com uma rentabilidade aí superior a 1% ao mês, e ele já pagou nos últimos 12 meses no acumulado em dividendos R$ 1,22. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de 16,51%, uma boa valorização. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte: seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,67, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,88, então ele está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,02, isso quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, 2% aproximadamente. Por se tratar de um fundo de papel, o aconselhável é você comprar ou ele no seu preço justo, no caso os R$ 9,67, ou abaixo desse valor, mas nunca acima. Então, o ideal, se você pensar em investir nele, você esperar ele ficar pelo menos nessa faixa aí de preço dos R$ 9,67. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 242 milhões. Ele vai realizar uma nova emissão de cotas já nesse mês de maio. Eu vou mostrar lá no relatório gerencial para vocês. Então, ele ainda é um fundo pequeno. Ele tem um caixa aqui um pouco superior a 3 milhões, conta com um pouco mais de 12 mil cotistas, uma liquidez média diária na faixa aqui dos 500 mil. E descer mais um pouquinho aqui, vocês podem ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Apesar de ser um fundo imobiliário de papel, ele não tem aquela grande oscilação com respeito aos seus rendimentos. E podemos ver isso correspondente aqui ao ano de 2023, e até agora, esse ano de 2024. Desde o ano lá de 2023, ele vem mantendo essa média aqui de 10 centavos por cada cota. Apesar de ser um fundo de papel, ele não teve aquela queda com respeito aos seus rendimentos aqui no final de 2023. Então, mostrando que ele vem se desempenhando realmente muito bem. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Como eu mencionei, ele não é muito conhecido. Esse relatório gerencial é correspondente ao mês de abril de 2024. Então, primeiramente, aqui podemos ver algum comentário do gestor. Ele menciona o seguinte, que o fundo encerrou o mês de abril com 107,3% do seu patrimônio alocado em ativos alvos. Então, podemos ver que ele tem aqui alavancagem, no caso, operações compromissadas. Ele menciona aqui que 90% do seu patrimônio está investido em CRIs, 10,3% está investido em cotas de outros fundos imobiliários, 5,4% em permuta, e 1,4% está em instrumento de caixa. Embaixo aqui ele menciona algumas aquisições que ele realizou durante esse último mês de abril. Foram 2 CRIs que ele adquiriu, teve esse outro aqui que ele vendeu esse CRI, e também menciona que ele vendeu aqui algumas cotas de fundos imobiliários que ele tinha. Mais adiante eu vou mostrar um pouco mais sobre isso. Nessa cena aqui, pessoal, ele fala justamente sobre a terceira emissão de cotas que o fundo ele vai realizar. Então ele mencionou aqui que no dia 6 de maio de 2024 foi anunciado a sua terceira emissão de cotas. Ele vai fazer a emissão aqui de 20,7 milhões de novas cotas, com o objetivo de captar aproximadamente aqui um pouco mais de 200 milhões de reais. Então esse vai ser o seu objetivo. E ele menciona que pegando o valor de cada nova cota juntamente com a taxa de emissão, cada nova cota sairá aqui a R$ 9,82. Se compararmos com o seu preço justo, que é os R$ 9,67, então o preço vai sair um pouquinho maior do que seria o seu preço justo. Porém, esse preço da nova emissão vai sair um pouco abaixo do seu preço atual, que é os R$ 9,88. Sobre mais algumas informações sobre esse ativo, como eu havia mencionado, ele teve início lá no final de 2021. Sua gestão é feita aqui pela WHG Asset. Não é uma gestora muito conhecida realmente,
mas que pelo menos nesse ativo aqui tem mostrado um bom trabalho. Ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA. Aqui podemos ver sobre todos os ativos CRIs que atualmente ele tem. Não é uma quantidade muito grande, né? Até porque o seu patrimônio ainda é pequeno, mas aqui podemos ver que ele é bem diversificado com respeito ao segmento. E são segmentos bons, por exemplo, residencial, escritório, logística, shopping também. Então são geralmente aí segmentos considerados um pouco mais seguros. Um ponto a se destacar é que ele tem algumas concentrações, como a gente pode ver aqui, pelo menos esses 3 primeiros CRIs que ele tem aqui uma exposição maior do que 5%, o que não é o ideal. Então é um ponto aí para se prestar atenção, mas todo o restante aqui está inferior a 5%. No total, somente em CRIs, ele tem um valor investido aqui de 218 milhões de reais, o que corresponde a 90% do seu patrimônio atual. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns fundos imobiliários que ele tem. São 2 aqui que se destaca. Um fundo de papel high yield da Mauá Capital, que é o MCHY11, e também outro fundo high yield da Kinea, que é o KNHY11. Ele tem outros fundos imobiliários aqui também, mas ele não menciona quais são os nomes. Então, no total, somente em fundos imobiliários, ele tem um valor aqui de 25 milhões de reais, que corresponde a 10% do seu patrimônio. Descendo mais um pouco, ele mostra uma ação que atualmente ele tem, que é a ação aqui da Iguatemi, o IGDI11, que é negociado na Bolsa de Valores. Ele tem aqui também permutas financeiras, com um valor investido aqui de 13 milhões de reais aproximadamente, e o restante aqui, 3,4 milhões, está disponível em caixa. Com respeito aqui à sua estratégia de locação, podemos ver que ele tem 3 tipos de investimento. Seu principal investimento são os CRIs, que ele tem aqui 85% do seu patrimônio investido neles, cotas de outros fundos imobiliários, aproximadamente 9,7%, e em permutas financeiras ele tem aqui 5,1% do seu patrimônio. Com respeito aos indexadores dos seus CRIs, podemos ver que ele tem 3 atualmente, na sua grande maioria indexados aqui ao índice IPCA, com uma taxa média de 8,84%, também tem ao índice CDI, com uma taxa média de 3,84%, e também ao índice IGPM, com uma taxa média aqui de 7,85%, que são boas taxas, não são taxas aí consideradas arriscadas. Se compararmos com o VGHF11, só a nível de comparação, as taxas médias de aquisição dos CRIs do VGHF11 que estão indexadas ao índice IPCA, tem uma taxa média aqui de 8,93%. Já o desse fundo que eu mencionei é de 8,84%. Os que estão indexados aqui ao índice CDI do VGHF11 tem uma taxa aqui de aquisição de 4,35%. E já desse outro fundo é de 3,84%. Então, taxas muito mais seguras do que o VGHF11. Além disso, ele paga dividendos muito mais estáveis do que o VGHF11, né, que não tem aquela oscilação que a gente viu nos últimos meses. Então, é um fundo aí que vem se destacando muito melhor do que o próprio VGHF11, que é um fundo muito maior do que ele. Com respeito ao segmento aqui dos seus CRIs, a sua distribuição por segmento, podemos ver que ele tem segmentos muito bons. A sua maioria, 40% aproximadamente, está aqui do setor residencial, 18,9% do setor de escritórios, que também é um segmento muito bom, 15,7% segmento de logística e 6,6% segmento aqui de shopping. Então, pelo menos esses 4 principais segmentos aqui são segmentos muito bons dos seus devedores. Aqui podemos ver como é que o fundo se desempenhou nesse último mês de abril. Então, ele teve uma receita aqui total de 3,1 milhões de reais, que foi uma receita um pouco menor do que no mês anterior, que foi de 3,4 milhões de reais. Ele menciona aqui que suas despesas somaram o valor de 360 mil reais. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com o resultado líquido de 2,7 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 2,5. Então, apesar desse mês de abril ele ter tido uma receita menor do que no mês anterior, mesmo assim ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E observe aqui, no mês de março, ele havia gerado 3,1 milhões de reais e distribuiu 2,5. Então, um saldo positivo muito bom, mostrando assim que o fundo ele tem conseguido gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente tem distribuído em dividendos. E isso é muito bom para o fundo. Quando a gente vê aí fundos oscilando bastante os seus rendimentos ou não conseguindo gerar uma receita que ele está distribuindo, com esse fundo aqui, o WHGR11, é diferente. Então, o fundo vem se desempenhando muito bem.
E aqui por último, pessoal, vocês podem ver a descrição de cada um dos ativos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui o nome do CRI juntamente com seu devedor, o segmento de atuação desse devedor, a localização desse empreendimento, a taxa de aquisição, no caso a taxa fixa desse CRI, juntamente com a sua taxa variável, que é o seu indexador, e também o prazo desse contrato. Além disso, ele menciona aqui ao lado as garantias que foram dadas por esse devedor para conseguir esse dinheiro emprestado com esse fundo. E aqui vocês podem ver, né, cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então ele consegue fazer um resumo muito bom, facilitando assim o estudo e análise desse fundo imobiliário. Dessa maneira, você sabendo quem é o devedor, você pode acompanhar aí a saúde financeira de cada um desses devedores, ver qual segmento é que ele atua, como é que está a situação desses devedores, né, que são na sua grande maioria empresas. Então tem como você ter uma noção de como é que está a saúde financeira e dessa maneira se antecipar às situações futuras que podem acontecer, beleza? Então pessoal, esse é o fundo WHGR11, uma boa opção aí para você substituir o VGHF11. O VGHF11 tem tido aí oscilações nos seus rendimentos nesses últimos meses. Já esse fundo ele é mais estável em comparação com o VGHF11 com respeito aos seus rendimentos. O VGHF11 em alguns meses ele teve uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Já nesse ativo aqui a gente vê que o fundo ele tem conseguido gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente tem distribuído. Além disso, é um ativo aqui de base 10 e que está no preço aí bastante interessante, além de ter taxas muito mais seguras do que o próprio VGHF11. Então seria sim uma boa opção aí para você estudar e quem sabe investir nesse ano de 2024. Se o fundo lhe interessou, procure se aprofundar mais, leia os relatórios gerenciais passados para que você possa entender mais como é que está a situação desse ativo. Beleza? Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse fundo, o WHGR11. Realmente vale a pena? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.